Esse programa tem o oferecimento de Líderbet, 100% regulamentada. Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços. É isso mesmo, esse programa é feito pensando em você. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao nosso programa Placar Esportivo. Está entrando no ar, 18 horas, 30 minutinhos desta quinta-feira, única e diferente de todas as outras. Antes de tudo, meu agradecimento sempre vai a Deus, para que Ele nos abençoe, nos dê muita energia, alta astral, para levar até você a alegria de qualquer lugar do Brasil que você esteja. Receba nosso carinho, nossa energia, nosso alta astral, para comentar do entretenimento esportivo. Vocês viram aí, né? Tem muita coisa legal. Além disso tudo, nós vamos repercutir as vitórias dos brasileiros no tênis. Bia Haddad, depois de 11 jogos sem vencer, voltou ao triunfar nesta tarde. E também João Fonseca, lá no Masters 1000 de Madrid, estreou, no backhand e no forehand, fazendo bonito contra o norueguês. Daqui a pouquinho eu te conto detalhes, tudinho. Você sabe que esse programa, Placar Esportivo, ele é transmitido no nosso site. Essa plataforma que você segue abaixo é onde você pode desfrutar de notícias ao longo do dia. Além disso, essa live em simultâneo, passamos ao vivo no canal 5.1 para Goiânia e várias cidades do interior, 15.1 para Brasília, 584 para Sky e também na nossa plataforma, o site placaresportivo.tv.br. Lá você pode acompanhar também e desfrutar de tudo que nós preparamos para você. Vamos nessa? Preparados para receber muita coisa legal? E como disse, né? Hoje com um ar diferente dentro do nosso programa. Sempre fazemos questão de receber as meninas, a voz feminina, porque elas estão presentes nos estádios, estão presentes cada vez mais inseridas no esporte, mulheres conquistando cada vez mais o seu espaço. E no nosso programa tem sim espaço para as meninas e voz para elas. Começo apresentando ela, que é uma influente nas redes sociais, torcedora apaixonada pelo Vila Nova Futebol Clube, acompanha o time, acompanhou com o título do Campeonato Goiano e vai falar com gentileza e maestria que ela tem no seu coração sobre o que ela pensa do Tigrão dentro da Série B. Seja bem-vinda, uma vez mais, Lohane Nunes. Oi, Danilo, boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, poder representar com dignidade a maior torcida do Centro-Oeste. Já começa com a polêmica, né? A maior torcida do Centro-Oeste. Lohane, ontem o Paysandu veio aqui e repetiu a dose. Fez um gol nos minutos finais, de bola rolando, e depois nas penalidades venceu de novo e comemorou mais uma vez dentro de Goiânia. Você se recordou de algo? Como não lembrar, né? O Paysandu veio pra cima, sempre vem pra cima. A gente tem que estar sempre preparado para esse tipo de campeonato, ainda mais chegando na final. E o Goiás ontem estava com o título na mão, Lohane, e deixou escapar. Assim como foi com o Vila Nova alguns anos atrás. Esse Paysandu sabe jogar essa competição de forma que é o maior vencedor, com 5 triunfos, e o quão especial é para eles que não é para nós? Então, para eles é muito importante, são 5, né? 2 seguidos, o ano passado eles ganharam. Goiás, eles de fato entregou o jogo pro Paysandu ali no finalzinho dos acréscimos do segundo tempo. Ninguém acreditava mais, né, nessa reviravolta que deu dos pênaltis. Para eles, de fato, é importante, sim. Eu acredito que seja mais importante para eles do que para nós, porque eu falo que o campeonato goiano ele é mais importante na questão regional, né? Porque esse Copa Verde já está do Brasil todo, né? Alguns times aqui nós participamos, por exemplo, o Atlético já não participa mais. Não quer participar. Porque eles focam mais no nosso campeonato, né? O campeonato goiano e a Série B, né? Como eles desceram, mais uma vez, E o próprio Lacerda, ele cita que a Copa Verde ela só é importante para quem ganha. É mais ou menos isso? De fato é. Para nós, que não tivemos tanto foco, principalmente esse ano, em ganhar esse campeonato, sim. Não tem como negar, eu concordo com o Lacerda. Essa é a Lohane Nunes, daqui a pouquinho ela vai vir mais e também vamos apresentar a nossa convidada Esmeraldina, que deve estar entristecida com o que ocorreu ontem lá no Serra Dourada. Mas antes, vamos de gols de Libertadores, porque ontem, meus amigos, teve um time lá de São Paulo, visitou Asunción no Paraguai e fez a festa. Veja aí. Rodada movimentada na quarta-feira de Libertadores. 6 jogos sem vencer, o Fortaleza tá difícil, hein? Vojvoda, será que tá vivendo os seus últimos dias? Não consegue mais energizar aqueles jogadores?
Olha, é verdade, hein? Ganhou e vai ganhar aqueles pontos lá em Santiago, no Chile, pelo o que aconteceu lá com o time do Colo-Colo. Mas a verdade é que ele não consegue embalar nessa competição. Diferente do São Paulo, que visitou ontem a Assunção, como você viu, venceu. E já o atual campeão, Lohane Nunes, não sabe o que é ganhar na Libertadores quando joga fora de casa. Foi derrotado em La Plata para o Estudiantes. Jogar em casa é sempre muito bom. Com a torcida, sempre será o 12º jogador, né? Mas fora de casa é um desafio muito grande. Então, eu acredito que o Palmeiras leva melhor. Desafio muito grande, ela falou no Palmeiras, certo? Que vai visitar o Bolívar fora de casa, na altitude de La Paz. E é verdade que sempre que visita o time do Bolívar, o Palmeiras não se dá bem. Mas será que hoje Facundo Torres e companhia vão se dar bem? Põe na tela. Nesta quinta-feira, 2 times brasileiros entram em campo pela fase de grupos da Conmebol Libertadores. O Palmeiras encara o Bolívar fora de casa em um duelo que vai além do futebol. A altitude de La Paz, a 3.640 metros acima do nível do mar. Mas ainda assim, o Verdão chega embalado, liderando o grupo G, com 6 pontos conquistados em 2 rodadas. O Bolívar é o segundo colocado, com 3 pontos, e promete dificultar a vida dos brasileiros. Uma vitória deixaria o time de Abel Ferreira muito perto da classificação antecipada e com 100% de aproveitamento. Mais tarde, o Bahia entra em campo na Arena Fonte Nova para enfrentar o Atlético Nacional da Colômbia. O tricolor de aço ocupa a 2ª posição do grupo F, com 4 pontos, e tem a chance de assumir a liderança se ganhar o jogo. Do outro lado, o Atlético Nacional aparece logo atrás em terceiro, com 3 pontos. A partida acontece à noite sobre os refletores de Salvador e promete ser equilibrada do início ao fim. Daqui a pouquinho você vai poder acompanhar menos de 20 minutos. O Bolívar recebe o Palmeiras jogando na altitude de La Paz. Também teremos Central Córdoba contra o Deportivo Táchira. Daqui a pouquinho, menos de 20 minutos, esses jogos vão ter início. E às 21 horas, Bahia, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador, recebe o Atlético Nacional com possibilidade de ascender a liderança isolada do seu grupo. E o Cerro Porteño enfrenta o Sporting Cristal do Peru às 21h30. Também jogos da Conmebol Libertadores de hoje. Tem odds na Leaderbet, se tem jogos dos times brasileiros, você pode acessar o QR Code aqui, ó, com a câmera do seu celular ao lado e desfrutar da melhor casa de apostas que tem. 100% regulamentada, pagamento antecipado. A Leaderbet está sendo referência a nível regional e também nacional. As odds para o confronto de hoje está aí, oferecendo 1,84 para o Bahia, 3,47 no empate e 3,86 para o Atlético Nacional da Colômbia, hein? Já foi campeão. Lembra aquela catástrofe com a Chapecoense? Eles iam se enfrentar na final e aconteceu aquilo. Atlético Nacional que chega a Salvador com o intuito de vencer e continuar ainda tendo chance dentro do grupo, que está embalado, embolado com o time do Internacional e também do Nacional do Uruguai. Antes de eu ir para o intervalo, e daqui a pouco a gente discorrer tudo sobre a Sul-Americana, eu quero apresentar para vocês ela. Também teremos o lado do Alviverde. Ela que acompanhou e ontem sofreu muito com seu time. Vai discorrer o que ela pensa do Goiás no futuro. Será que essa derrota esmeraldina ontem pode abalar as pretensões de Wagner Mancini e companhia? Vamos receber ela? Indiara, muito boa noite. Ontem o seu time não lhe trouxe alegria. Não. Boa noite, Danilo. Boa noite, Lohane. Boa noite, pessoal que está nos assistindo, né? Desde já quero agradecer pela segunda oportunidade de estar aqui presente e de estar aqui, né? Falando do meu Verdão, que ontem foi só decepção. Já até rimou, né? Verdade. Será que a Lohane está feliz com a sua derrota de ontem? Rapaz, com certeza ela tá, né? Comemorei muito. Ontem eu nasci torcendo pro Paysandu, desde pequenininha. Engraçado que os torcedores do Vila comemoraram, né? E o Paysandu é o mesmo time que o ano passado. Que o ano passado tirou também a vitória do Vila, né? E feio, né? E feio aí. Não, eu vou te falar um negócio, Danilo. Isso daqui, sinceramente, pra mim, isso é uma vergonha pra Goiânia. Não é só pro Goiás, não é só pro Vila, é pra Goiânia. Verdade. Isso é verdade. Porque eu fiz a mesma pergunta para Lohane no início do programa, repassarei para você igual. O que faz o Paysandu ter uma atenção, uma diretriz diferente para essa competição da Copa Verde? 5 títulos e aqui os nossos times de Goiás só tem um com o Goiás em 2023. Cara, pra mim, assim, o time do Goiás, sinceramente, é o pior time que o Goiás teve desses anos todos. Pra mim, esse ano é o pior time.
E, sinceramente, eu não posso dizer que não estava bem preparado, porque tava treinando, tudo mais. Mas eu acredito, assim, que apesar que também era um ponto de vista meu que eu estava vendo ontem, o time do Paysandu, quase todos os jogadores que estavam lá é ex-Goiás. Rossi, Nicolas, Giovani. Rossi. Rossi também. Não, pensa. Então, assim... E até os minutos finais, o Goiás estava com o título na mão, assim como o Vila Nova da Lohane, e deixou escapar. E o Paysandu parece que ele tem uma roupagem diferente quando se trata de Copa Verde. É verdade que acabou. Ontem foi a última edição. Mas um time que deixa um legado de 5 títulos. Incrível como o Paysandu vai mal nas suas competições, Série C, Série B, e consegue fazer da Copa Verde uma competição em que ele foca e sempre se dá bem. No caso, eu posso até comparar, não em questão de tamanho nem nada, mas assim, eu posso até comparar, tipo, um Palmeiras, né? Tipo, um Brasileirão, que no caso, o maior, no caso, tá sendo o Paysandu, né? Na Copa Verde. Então, assim, cara, pra gente, torcedor aqui do Goiás, eu acho que tá sendo muito difícil. Na questão mesmo que eu te falei, em questão não de preparação, pra gente eu acho que tá sendo muito difícil aqui. E eu acredito que o time do Paysandu tava sendo mais preparado, mais ainda pra Copa Verde, simplesmente também pelo fato de querer o título, né? 5 vezes, se eu não me engano? 5 vezes pentacampeão. E fizeram uma festa lá em Belém, que daqui a pouquinho, fica aí, daqui a pouquinho eu vou te mostrar a festa que os torcedores do Papão fizeram com a chegada da delegação em Belém agora à tarde. Mas antes, vamos lá da Sul-Americana, porque tem confrontos hoje também, produção. E gols, põe na tela. 3 vitórias e 3 jogos, o time do Muscruna, lá do Equador. Incrível, nem se calhar eles acreditam que estão fazendo história na Sul-Americana. Primeira vez que participa, 9 pontos conquistados e praticamente com um pezinho já na próxima fase. Cruzeiro joga hoje, daqui a pouquinho eu vou te contar contra quem, necessitado de vencer sequer ao menos passar em segundo lugar, que lhe dá a condição de enfrentar quem desce da Conmebol Libertadores. Ai, ai, ai. Você viu aí, o Fluminense achou um golzinho no final com o Nonato, conseguiu empate e também a equipe do Vitória da Bahia. Mas tem mais brasileiros que entram em campo hoje, produção, e com odds da Líderbet, não é isso? Põe na tela que eu quero ver. Sul-Americana, você sabe que aqui no programa Placar Esportivo, quando tem brasileiro em campo, nós mostramos tudo pra você. O Corinthians vai receber o Racing Montevideo do Uruguai em São Paulo na Neoquímica Arena. O Huracão é o líder do grupo com 7 pontos. A importância do Corinthians vencer esse jogo fala por si só. O Timão tem 1 ponto, tá na 3ª colocação do grupo e tem que vencer pra colar na posição de cima da tabela, se quer ainda sonhar com a classificação. Já o Grêmio visita a Argentina às 19 horas também, onde enfrenta o Godoy Cruz. Jogo duro, mas o Grêmio está em situação diferente da do Corinthians. Ele divide a liderança com o Godoy Cruz e vai ser os 2 times que certamente vão garantir vaga na próxima fase. Ambos têm 6 pontos, 4 gols feitos. Agora estamos no grupo do Cruzeiro, meus amigos. Ai, ai, ai. O grupo E da Sul-Americana. O time cruzeirense é o lanterna com 2 jogos e 2 derrotas. E vê o Muscruna, o time equatoriano, que com incríveis 9 pontos, foram 3 jogos e 3 vitórias, 8 gols marcados. É a sensação desse grupo E e praticamente já está na próxima fase. Ao Cruzeiro, resta vencer o time do Palestino no Chile, se quer ainda sonhar com a 2ª colocação do grupo, que lhe dá o direito de pegar um time que vai descer da Libertadores da América. Eu sou o Danilo Dias e vou te contar tudo da Sul-Americana. Então, fica ligado. É isso mesmo! Os confrontos da Conmebol Libertadores que você confere aqui no nosso programa Placar Esportivo para ficar antenado. Não perca tempo, hein? Dentro de 14 minutos você vai acompanhar os gols que saírem entre Godoy Cruz e Grêmio lá na Argentina, lá na Neoquímica Arena. O Corinthians recebe o Racing do Uruguai precisando também vencer. O Deportes Iquique recebe o Cientiano lá na sua casa, no Chile. Palestino enfrenta o Cruzeiro, como vocês viram lá na cidade do Chile também. E a Universidade Católica recebe o Defensa e Justiça da Argentina. Jogo esse que vai acontecer lá para as 23 horas. Não me interessa muito, nesse horário eu já quero estar descansando, tranquilo. Mas o Cruzeiro me interessa e pode interessar você para acessar o QR Code ao lado e aproveitar as odds da Líderbet. Olha só, hein? Odds incríveis que
são feitas pensando em você. O Palestino 2,91, que é o time mandante, o empate entre ambos 3,11 e também a vitória do Cruzeiro 2,35. Aproveita, aproxima seu celular do QR ao lado e cadastre na melhor casa de apostas que tem na atualidade, que é a Líderbet. Eu vou para um rápido intervalo e na volta vamos ver entrevistas, como foram os gols entre Paysandu e Goiás, como o Vila Nova de Lohane se prepara para enfrentar a Chape amanhã. Também vamos receber Marcos Vinícius Gerê para analisar tecnicamente, taticamente, por que o Goiás perdeu o título ontem da Copa Verde. Me dê 2 minutinhos e já já estou de volta. Com o nosso programa Placar Esportivo, com muita alegria no coração, para uns e para os outros daqui de Goiás, tristeza. Foi assim que ontem, com mais de 38.412 espectadores presentes no estádio Serra Dourada, uma linda festa. O torcedor alviverde compareceu, mostrou, gritou, apoiou até os minutos finais. Com o gol de Wellington Matheus aos 24 minutos, tudo parecia que caminhava para um título. O Goiás voltaria a ser campeão da Copa Verde, bicampeão, em cima do próprio Paysandu, que nas últimas 4 edições chegou em 4 finais e mais nos minutos finais, com um erro coletivo, começando com o Juninho, Arthur Caíque, passando por Messias até o próprio William Lepo. Com esse gol, o próprio Paysandu chega à decisão nas penalidades após o empate e leva mais um título dentro de Goiânia. Indiara, o torcedor esmeraldino mostrou paixão pelo seu clube, lotou o Serra Dourada, mas no final aconteceu isso e nas penalidades um time mentalmente abalado não conseguiu reverter. Ai. Falar o quê, né, Danilo? Pra gente, sinceramente, eu vou te falar um negócio. Pra mim, esse é o segundo jogo que eu sofri muito mesmo. O primeiro foi contra o Atlético em 2023, se eu não me engano, 2022, alguma coisa assim, a final, que o Goiás foi pra cima, conseguiu empatar 3-3, foi pros pênaltis e por incrível que pareça, né? Porque o Goiás parece que só perde ali nos pênaltis, né? E agora, novamente, contra o Paysandu nos pênaltis de novo. E como você mesmo falou, e como todo mundo viu, foi um erro coletivo que poderia muito bem, sei lá, se jogar no chão, parar 2 minutos, chutar da bola pra fora. Mas enfim, né? Foi isso e só decepção. Indiara, quando chega os acréscimos, Lohane, a bola já não tem mais jogo. São 6 minutos. Sim. Fura a bola, esconde bola, cai. O goleiro Tadeu faz cera. Não pode ter no mínimo 2 minutos de bola rolando. E o Goiás me toma o gol nos minutos finais, de um cruzamento, de um erro coletivo. Vai sair jogando por dentro. Você mesmo acabou de falar, não tem que ter mais jogo. E vai para os pênaltis. A expressão do Tadeu de tristeza, de abatimento, faz com que cada vez mais ele tenha desgosto de estar remando com o Goiás que não lhe ajuda? Cara, pode-se dizer que sim, porque ontem eu tava vendo o jogo e eu falei, né? O Tadeu vai carregar o Goiás mais uma vez nas costas. E querendo ou não, é o único que tá salvando ali hoje no Goiás, é o Tadeu. Mesmo com algumas falhas ali, umas ou outras, ele é o único que salva ali no time. É, isso mesmo. Vamos ver o que disse Wagner Mancini após o confronto diante da equipe do Paysandu? Põe na tela. Inexplicável, né? Só o futebol é que consegue mostrar isso pra gente. Nós tínhamos o jogo totalmente controlado, o Paysandu não nos incomodava muito e aí, de repente, num lance, faltando 2 minutos de jogo, a gente acaba tomando um gol por falha defensiva e aí a decisão nos pênaltis, a gente ainda tem a vantagem de sair com o pênalti perdido do Paysandu e acaba desperdiçando com 2 cobranças para fora e acaba, de certa forma, entregando o título dentro de casa, num dia, numa noite que tinha tudo para ser maravilhosa. A torcida fez uma festa incrível, realmente a gente conseguiu entender o tamanho do Goiás hoje, né? A torcida veio, lotou o Serra Dourada, fez a sua festa, incentivou o time dentro de campo fazia um bom jogo, mas acabou nos últimos minutos ali cometendo um erro que nos custou caro. Eu acho que
muito mais a gente tem a lamentar dos últimos 2 minutos, onde tomou o gol, do que nas cobranças de pênalti. O Goiás acabou abrindo mão de uma vitória que nos daria muita coisa. É muito feliz. Ser campeão com o Paysandu é muito importante. O Paysandu é gigante porque ganha título, né? Tem muita torcida pela história que tem e a partir de agora, assim, a gente se eterniza na memória do clube. Eu vou segurar por hoje porque a gente tem que valorizar muito esse momento, hoje e amanhã, até porque daqui a pouco a gente já tem que recuperar o mais rápido possível na Série B. Dúvida. O jogo em casa já foi um grande jogo, né? O Goiás, assim que o Mancini chega, eles dão muita importância a essa Copa Verde, então agregou muito valor midiático, né? Com relação a público no estádio, 2 jogos com mais de 40 mil pessoas nos 2 estádios. Valorizou demais, né? Um dos maiores investimentos da Série B, um time que a gente vai pelejar também, duelar na Série B, então se viu aí como teste. O Goiás jogando com a sua equipe principal o tempo todo, tanto no primeiro jogo como no segundo, né? O clube estava falando muito sobre a possibilidade, sobre a necessidade de vencer esse campeonato. Prepararam a festa realmente para serem campeões, mas graças a Deus nós conseguimos em um jogo, né, que trouxe muita emoção. O contexto, né, do jogo, ele realmente traz assim uma memória eterna para todos. Memória eterna para todos, foi recebido com festa em Belém. Luizinho Lopes, parabéns para o seu Paysandu, que não vive um bom momento na Série B, mas foi assim com o Goiás na Série A em 2010. Não vivia um bom momento e chegou na final da Copa Sul-Americana. Por que não dar méritos ao Papão, maior campeão da Copa Verde? Parabéns ao Paysandu, que sempre deu a importância devida para a Copa Verde, que os clubes goianos, se calhar, não deram e não davam ao longo da competição, jogando com jogadores suplentes e etc. E o Paysandu, mais uma vez, veio a Goiânia e conseguiu o título. E essa festa lá em Belém tem imagens aí, produção? Deixa eu colocar aqui para o nosso povo goiano e eu vou deixar uma pergunta para você aí de casa. Será que se o Vila ou o próprio Goiás chegasse do título da Copa Verde, eu pergunto pra vocês, meninas, imagina o Goiás conquistando o título lá em Belém, será que ele chegaria em Goiânia tendo essa recepção aí? Cara, na fase que o Goiás tá, com certeza. É? Tipo, tá ruim, só que a torcida do Goiás é uma torcida que ama o time, que sempre tá ali pra apoiar. Eu acredito que sim, porque, querendo ou não, o Goiás, como eu falei, é um time horroroso, um time ruim. Só que a gente faz de tudo pelo nosso Verdão, né? Então, acredito que sim. Lohane, se o Vila fosse campeão lá em Belém, em cima do Paysandu, o torcedor colorado ia carregar com mais de 12 mil pessoas lá no aeroporto esperando o time? Com certeza, nós viríamos juntos. É? Igual Natal, né? Só que, infelizmente, não foi como planejávamos. Mas nós comemoramos muito, né, a taça do Campeonato Goiano e acredito que desse jeito não seria diferente. Comemoraria muito, muito, muito com o time Vila Nova. As meninas falando que o torcedor iria carregar, sim, o time do seu coração, né? Isso prova a festa bonita que o torcedor paraense fez e faz sempre quando o time é campeão. Parabéns ao torcedor do Papão da Curuzu, que venceu e bem mais uma edição da Copa Verde. Tem o quiz interativo, inclusive, sobre o Goiás, hein, produção? Deixa eu ver, põe na tela aí. O time do Goiás hoje é o pior de todos os tempos? Você concorda com a Indiara? Sim? Manda sua mensagem no 629-9528-3890. Se você concorda com a Indiara, sim. Se você não concorda, diga que não. Porque o Goiás não vive um bom momento e Wagner Mancini agora tem a tarefa difícil de fazer com que o time volte a sorrir dentro do Brasileiro da Série B. Vem aqui comigo agora que eu vou receber Marcos Vinícius Jugerê, que é torcedor esmeraldino. Marcos, muito boa noite, analista de futebol, fala com propriedade. Eu quero que você olhe para mim e explique para o torcedor que está em casa o que aconteceu ontem no Serra Dourada e por que o time do Goiás Esporte Clube vive um dos piores momentos e não consegue, desde 2019, ser o melhor do seu estado e também agora perde o título dentro dos seus domínios. Pois é, Danilo, é até uma situação difícil que eu até comentei com o pessoal no grupo do Mídia Esmeraldina, que eu sou torcedor, mas eu tenho que estar aqui enquanto um comentarista de futebol para falar sobre o que aconteceu no jogo. E o que aconteceu no jogo, infelizmente, é muito triste para quem é torcedor, porque nós vimos uma movimentação em massa nos últimos dias. A torcida esmeraldina comprou a ideia do jogo e foi, representou, e a torcida esmeraldina não merece esse time que está em campo.
aqueles 11 jogadores frouxos em campo não merecem os 38 mil que tiveram presentes no Serra Dourada ontem. Mas até os 96 vocês estavam comemorando o título. Sim. Acabava o jogo 1-0. Você estaria falando com esse mesmo comentário? Danilo, o que eu posso falar para você sobre essa questão é o seguinte, analisando o jogo num contexto geral, de estatística até a parte mental do jogo, o Goiás começou o jogo bem. Sim. E conseguiu fazer o gol logo de cara. Logo na sequência, o Wellington Matheus meteu uma bola na trave. Foi. E durante o resto do primeiro tempo e até o segundo tempo, eu estava ali, o Goiás estava tranquilo. O Paysandu criou algumas chances, mas chances não tão claras. O jogo controlado, digamos. Sim, o jogo estava, apesar de 1-0. Só que a minha torcida ali no Serra Dourada era para que o Goiás fizesse o segundo gol, para que aí tivesse um controle maior da partida. Até porque estava jogando contra um time que sabe jogar a competição. Sim, claro. E assim, apesar de que eu tenho a opinião de que o Paysandu não é um time tão forte, porque se você fizer o 11 contra 11, 90% do time vai ser o Goiás, porque o Goiás é um time de maior investimento, tem jogadores de muito mais renome, então o Goiás tinha a capacidade total de vencer esse jogo por 2 ou 3 gols. Certo. Criou chances, além das chances que foram chutes dentro do gol, algumas bolas passaram muito perto da trave, em alguns cabeceios do Arthur Kaique, do Wellington Matheus, mas essas chances não foram aproveitadas. E quando você deixa para a reta final do jogo um placar com um gol mínimo, é muito perigoso. E é isso que aconteceu ontem. E quando o Goiás tomou aquele gol, já estava certo que o Goiás não ia vencer nos penais. Mentalmente veio abaixo. Falando sobre isso, a parte mental, será que vai comprometer a atuação do time já na próxima rodada, na segunda-feira, diante da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, lá no Parque Santa Cruz? Eu acho que não devia acontecer porque é uma competição diferente e, aliás, colocando pesos e medidas sobre as competições que o Goiás disputa, a Série B é a competição mais importante para o Goiás, que o Goiás é um time de Série A que está provisoriamente na Série B. Já estamos no segundo ano, então o foco total deste ano, com a volta do Wagner Mancini, é voltar para a Série A. Então, objetivo principal o objetivo é esse, então os jogadores têm que esquecer isso que aconteceu no Serra nessa quarta-feira e na próxima segunda-feira já ir com outra cabeça, com outra mentalidade, porque é outra competição e é a competição mais importante do Goiás. Então, pera lá, deixa eu ver se eu entendi pra gente finalizar. Se o Goiás consegue estar entre os 4 melhores em dezembro, o ano foi bom. Não é que o ano foi bom, o ano seria salvo. O objetivo concluído. Isso, porque quando o Goiás começa o ano, a principal meta é voltar para a Série A. Mas é claro que disputar o Goiano e conquistar o Goiano é importante. Para um time regional, o Goiás não é um time que consegue conquistar títulos nacionais. Raramente a gente conseguiu ou ganhar a Série B ou então chegar em final de Copa do Brasil Sul-Americana. Mas então nós temos que conquistar esses times regionais. Eles são importantes. Que já lhe foge desde 2019. Sem dúvidas. É algo que o Goiás tem que rever nessa questão de planejamento, já chegar com o time mais pronto para o começo do ano. Porque não adianta só reforçar o time no meio do ano para conquistar o acesso. Certo. Um ano ruim seria o não acesso. Péssimo. Não, aí seria péssimo novamente. Não é campeão goiano, ano passado não tem Copa do Brasil, perde a Copa Verde e ainda não consegue o acesso. Seria terrível porque o Goiás estaria indo para o seu 3º ano seguido na Série B pela segunda vez na sua história. O Goiás é um time de Série A que de vez em quando vai para a Série B. Mas nós já ficamos 3 anos seguidos, em 16, 17 e 18. E agora o Goiás iria para o 3º ano seguido de novo na Série B, se não conquistar esse acesso. Esperança de um torcedor que está falando? A esperança está na capacidade do Wagner Mancini de montar um bom time, na adaptação do Anselmo Ramon e na janela de julho, porque essa janela vai ser fundamental. O time que o Goiás tem hoje não é bom bastante. A Indiara falou aqui sobre a questão de ser o pior time da história do Goiás. Eu não acho que é, porque em 2011 a gente quase caiu para a Série C, em 2017 de novo. Esses são os piores. Mas esse time do Goiás está muito aquém do que devia ser. Viu que ele citou apenas 2 nomes, Mancini e Anselmo Ramon. Expectativas estão em cima deles e também, claro, do bom goleiro Tadeus. Ai. Marcos, muito bom tê-lo aqui. Valeu.
Valeu, Como Danilo. sempre, nos vemos semana que vem. Nos vemos sim. Valeu. Boa obrigado. sorte pro Goiás lá no estado de Santa Cruz. Vamos precisar. Vai sim. Outro time que vai precisar de sorte, mas como mandante ele manda super bem, é o Vila Nova Futebol Clube, que vai enfrentar nesta sexta-feira, nesse estádio bonito, é muito bonito, Lohane, o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, aonde o Tigrão vai receber o time da Chape, que vem de 2 vitórias consecutivas. Venceu o Paysandu fora de casa e também venceu o Atlético lá na Arena Condá. E a minha pergunta é direta, é reta pra você, Lohane. O Vila amanhã é favoritaço contra a Chape ou calma, lá não é bem assim? Ah, com certeza, é o favoritaço. O Vila Nova jogando em casa, ele é muito grande, né? Como eu já disse, nós somos os 12º jogadores, então nós estaremos lá apoiando, dando aquela força pro time. Não foi diferente, né, no jogo passado, no domingo, que o Vila Nova começou o primeiro tempo muito bem, então eu acredito que se o Vila Nova entrar em campo com aquela atuada que ele entrou no domingo mesmo, tem chance de ganhar. A Chapecó ele já vem com 2 vitórias seguidas, mas eu tenho fé que o Vila pode terminar ali no 1-0, mais uma vez. Você acredita então que o Vila vence com dificuldade por 1-0 e mantém o 100% dentro de Goiânia? Venceu o Paysandu, venceu o Botafogo e vencerá a Chape? Sim, vencerá a Chape, sim. Como eu disse, nós dentro de casa somos maiores, então vai vencer. Os próximos confrontos do Vila, ele vai demorar a voltar a jogar em Goiânia. Tem uma sequência longe, fora de casa. Enfrenta o Cruzeiro, tá na tela, depois da Chape, um jogo que vale pela Copa do Brasil. Já visita o Atlético e o Remo na sequência e volta a Goiânia só 17 de maio contra o Furacão, que é o atual líder da competição. Um calendário, digamos, complicado, Lohane? Muito complicado. Eu brinco que quando o Vila Nova ele sai da região, quando ele ultrapassa ali o meia ponte, as coisas complicam. Mas pode ser que a gente saia dessa seca, comece a vencer fora de casa e não sei como que pode ficar a questão da pontuação, mas eu fecho em 8. 8 de 12? 8 de 12. 2 vitórias e 2 empates. Sim. O que pega mesmo é ali no finalzinho, né? Contra o Atlético, que é um time muito forte. Eu tenho certeza que vai subir novamente, mas é um jogo difícil, mas não é um jogo impossível. É isso mesmo. Põe na tela pra Indiara comentar, produção, os jogos do Goiás também dentro da Série B. A sequência do Goiás é o inverso. Ele faz mais jogos em Goiânia, Indiara. E será que o Verdão vai ter oportunidade de voltar a sorrir dentro da Série B? Enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto lá no estádio Santa Cruz na segunda. Depois recebe Jair Ventura com o Avaí em Goiânia. O Coritiba também em Goiânia. Visita o Paysandu. Ai. E recebe a Ferroviária em Goiânia. De 15 pontos, você estima que o Goiás fará quantos, Indiara? Eu acredito e espero que pelo menos 12 pontos aí. Uma derrota você colocaria pra quem? A derrota eu colocaria, sinceramente, pro Avaí. O Jair Ventura vem a Goiânia e vai complicar o jogo. Ah, tem o Jair... só pra vocês terem noção. Eu Jair nem Ventura, lembrava, técnico do Avaí. que ele tava lá. Aleph Manga, Wagner Love. Pôs na reganhadez. Vai? Pôs na reganhadez. Então poderia E não pôr vai ter derrota? lei do ex, viu? Não? Não. Então a derrota que você tá pondo aí é pro Paysandu de novo? Não, Paysandu não. Paysandu a gente vai ganhar do Paysandu lá. Lá? Tenho certeza. Eu acredito o que o mais difícil pra gente, então, agora vai ser o Botafogo. É? Botafogo. É porque é um pós-jogo da Copa Verde, né? Não, acredito... Não por isso. Não? Não por isso. Botafogo ainda não ganhou no campeonato, hein? Perdeu pro América fora, perdeu Cara, eu pro vou te Vila falar um Nova. negócio. O Goiás é aquele time que ressuscita mortos, né? Ixi. Então, na minha opinião, tá aí. Eu acho que é o Botafogo. O resto a gente vai ganhar. Alô, Danilo, um abraço aqui da Antonella, torcedora do Vila. E o Goiás, sim, é o pior de todos os tempos. Tá participando do nosso programa. Boa noite, Danilo. Parabéns pela presença das meninas. Fala pra Lohane que eu continuo esperando a presença dela lá no restaurante da 9. É o José Miguel, falando que quer ser lá no restaurante dele. O José Miguel é um companheiro de assistir aos jogos lá no Oba, a gente sempre se esbarra lá. Eu prometi essa visita ao restaurante, já tem 2 anos, ele me cobra até hoje. Eu vou, prometo. Que isso, Lohane, tem que ir lá comer uma comidinha do restaurante, deve ser gostosa, hein? Tem que ir lá provar. Ele chamou só você, se quer me chamar eu topo, viu? Vamos todo mundo. Manda sua mensagem no 629-9528-3890 e a sua participação é importante.
O Dragão, que teve o jogo alterado, graças a Deus, né? Quem que marca esses jogos? Domingo à noite, 21 horas, lá em Manaus. O Atlético também reclamou, mas conseguiram graças a um evento que vai acontecer em Manaus. Não foi porque a CBF foi boazinha, não. Jorge e Matheus vão cantar na cidade do Amazonas e o time entraram no consenso, vão antecipar o jogo para as 16 horas em outro estádio menor. O Dragão, que já vai viajar nesta sexta-feira para Manaus, realizará um treino no sábado e no domingo às 16 horas, horário de Brasília, visto que tem um fuso em relação Goiânia e Manaus, vai enfrentar a equipe do Amazonas. O time do Amazonas, mais ou menos semelhante ao do Botafogo, não sabe o que é vencer no campeonato. É a chance do Dragão reabilitar dentro da competição, visto que o time do Atlético empatou com o Cuiabá nos últimos minutos do jogo lá no Ascioli, e é nesse estádio aí que vai acontecer o jogo entre Amazonas e Atlético, aonde o Vila Nova, inclusive, foi o ano passado e venceu a equipe do Rafael Lacerda, que estava lá. Um estádio de dimensões menores, não como a Arena da Amazonas em Manaus, aonde terá o evento do Jorge e Matheus, e o Amazonas vai enfrentar a equipe atleticana no domingo às 16 horas nesse estádio. Deixa eu ver os próximos jogos do Atlético, além do Amazonas. Ele recebe o Grêmio o Novo Horizontino em Goiânia no próximo domingo, depois visita Jair Ventura com o seu Avaí, depois recebe a equipe do Remo em Goiânia e visita o América Mineiro no estádio Independência. Meninas, rapidamente para mim, começo com você, Lohane. O Atlético de 15 pontos tem um calendário, digamos, difícil ou não tanto assim? Começa fácil, né? Eu acredito que dê para eles ganharem do Amazonas, porque o Amazonas vem com... O Avaí ganhou dele no último jogo, né? Ganhou 2-0. Então vamos lá. De 15 pontos ele faz? De 15 eu vou 7. O Duas Novo vitórias e um Horizontino empate? também. Sim. Ele venceria o Amazonas e o? Não, venceria o Amazonas e o América. Fora? Fora. É? Empataria um jogo contra quem ali? Novo Horizontino? E depois perderia fora lá na ressacada e perderia em casa pro Remo. Isso. É? Remo é grande fora. Você comunga da mesma opinião, Indiara? Eu acho que o Atlético só perderia ali pro Novo Horizontino. Em casa. Em casa. Aí ele faria 12 pontos de 15. Só perderia pra ele. Eu acho que ele faria 12 também. É, depois dá pra fazer um recorte dessas meninas, hein? Uma falou 7, a outra 12, hein, produção? Fica ligado. Cortes e pré-moldados de qualidades, meus amigos, é aqui, ó, no Pré-Moldados e Blocos Planalto, que fica bem pertinho aqui da emissora, no Jardim Elvésia, na Avenida Rio Verde. Olha, um atendimento bacana, a dona Nayara, o esposo dela, o Leandro, filho, olha que turma bacana, gente boa. Dá uma olhada na qualidade dos blocos, dos pré-moldados. Gente, passamos uma manhã super agradável lá e conhecemos todo tipo de trabalho que é realizado nessa grande empresa genuinamente goiana, que teve o crescimento paulatino, de forma organizada, de forma com as mãos de Deus sobre essa grande empresa, e por isso que se faz presente no nosso programa Placar Esportivo. Você pode, olha lá, gente, a gente chegou, eles estavam fazendo, olha lá os pré-moldados, olha o tanto, tava colocando aí para secagem, né? Aí olha só, nós acompanhamos todo o trabalho deles lá, é incrível, várias construtoras e sabem do trabalho de excelência dos blocos pré-moldados e Planalto, e você pode conferir acessando @pré-moldados-planalto, que você vai conferir tudo isso que eu estou dizendo. Quero aproveitar a audiência, mandar um forte abraço à dona Nayara, o seu marido, toda a equipe que nos receberam super bem. Tá aí, agora aqui conosco nos nossos quadros do programa Placar Esportivo. Põe na tela então, produção, vamos finalizar o assunto da Série B, porque tem jogos hoje, né? É, meu amigo, começa a 5ª rodada hoje. Grêmio Novo Horizontino recebe o Atlético Paranaense às 21h30, lá no interior de São Paulo. O Criciúma e recebe o Remo lá em Santa Catarina na sexta-feira às 19h. O Tigrão, o Vila Nova Futebol Clube da Lohane recebe a Chapecoense no Oba nessa sexta às 21h. Coritiba e Operário fazem o derby lá do Paraná, lá no sábado às 16 horas no Couto Pereira. Avaí recebe o América Mineiro na ressacada no sábado às 20. O Atlético vai tentar vencer a primeira no campeonato em cima do Volta Redonda, que também não vem bem na competição. Ambos os times subiram da C para B nesse ano. Amazonas e Atlético, como dissemos, às 16 horas no domingo. Paysandu e CRB às 17 para comemorar e receber as faixas perante os seus adeptos lá no Mangueirão. Cuiabá e Ferroviária domingo às 19 horas na Arena Pantanal, e a rodada número 5 se encerra na segunda com Botafogo de Ribeirão Preto e Goiás no estádio Santa Cruz, lá na cidade bacana e bonita do interior de São Paulo. Tem
Tem jogo hoje? Na Leaderbet tem odds, produção. Põe pra mim, por gentileza. Acesse o seu QR Code aqui ao lado, pega seu celular agora, aponta a câmera aqui para esse quadradinho e você vai desfrutar de uma plataforma incrível. Faça seu cadastro, é rápido, é fácil. Você tem a segurança de credibilidade, de receber, de ter fidelidade 100% regulamentada pelo governo federal. A Leaderbet está pronta para te receber como novo membro dessa família. As odds 2,34 pro Grêmio Novo Horizontino, 3,39 pro Furacão. Tô te falando que a Leaderbet surpreende. Ó, pega a dica do Dedê aí, hein? Você viu que eu mudei até a forma de falar. Atlético Paranaense 3,39 com Luiz Fernando e Allan Kardec. Cuidado, cuidado. E 2,96 pro empate nesse jogão de bola daqui a pouquinho, hein? Vou de Atlético Paranaense seco aí. Mas se você quiser ir de uma forma mais segura, pode ir no X2. Ele ou empate, porque eu penso que o Atlético não perde lá no interior de São Paulo. Lohane, quem vence o jogo? Grêmio Novo Horizontino ou Atlético Paranaense? Atlético, né? Como eu disse, Atlético muito forte. É? E pra você, Indiara, quem vence o confronto daqui a pouquinho na Série B? Atlético também, né? É? Muito forte. Então vocês vão aproveitar a odds da Leaderbet. Tá bom, hein? A Lohane acertou o placar, ela já tem crédito lá na Leaderbet. Pode desfrutar dessa odd de fazer o dinheiro triplicar agora, hein? É um investimento, hein? É, tá aí, hein? Aproveita aí as dicas aqui do nosso programa Placar Esportivo. Aproveitar também, mandar um abraço pro Sheldon, pro Eli, toda a turma lá. Muito obrigado ao Cabrini. E no final do programa, você sabe, tem as dicas do Dedê com a Leaderbet. É NBA que fala. Bruna Medeiros, me conta tudo dos playoffs. Tô sabendo que lá em Houston o Steph Curry perdeu, é verdade? Deixa eu ver, Bruna. Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo dos 3 jogos de playoffs que tivemos ontem na NBA. É isso mesmo, Bruna Medeiros. Que qualidade, que alegria. Como é bom receber as informações de Bruna Medeiros sobre NBA. Lá nos Estados Unidos você confere tudo. E olha só, hein, como está bonito o chaveamento dos playoffs. O time do OKC voando baixo. Joga novamente na Paycon Center em Oklahoma para eliminar o Memphis. Eu penso que vai ser 4-0. Já Nuggets e Clippers 1-1. Lakers e Minnesota Timberwolves também 1-1. Lá em Texas ontem, como vimos, o Rockets empatou com o Steph Curry, o time dele agora vai fazer 2 jogos em São Francisco. Temos ali em cima o time dos Cavaliers vencendo 2-0 e também penso que vai ser 4-0 esse confronto, assim como o Celtics lá embaixo diante do time da Flórida, o Orlando Magic. Já Knicks e Detroit, para mim vai ter o jogo até o número 7 e os Pacers surpreendem nos 2 jogos em Indianápolis contra o time do Giannis Antetokounmpo, que vai agora jogar lá em Milwaukee os 2 próximos jogos. Tem confrontos hoje, produção? Tem. Lá em Detroit, os Pistons recebem os Knicks. Lá em Memphis, os Grizzlies recebem o bom time do OKC. Nossa senhora, os caras é bom, hein? E os Clippers, lá em Los Angeles, recebe o Denver Nuggets. São os jogos para você acompanhar daqui a pouquinho. Ontem tivemos alguns jogos interessantes na Europa. Real Madrid venceu com dificuldade. E o Endrick foi dar uma cavadinha e o Ancelotti não gostou. Veja aí. Em jogo antecipado da... É isso mesmo, os gols da Europa, viu aí? Real Madrid e Barcelona, olha ali lado a lado e vão se enfrentar brevemente pela Copa do Rei e pela La Liga, hein? Os 2 próximos jogos podem decidir o futuro de Carlo Ancelotti lá. Lá na Espanha temos Real Madrid e Barça e lá na Itália, Napoli e Inter, tá assim, ó, lado a lado. Os gols da Europa você confere aqui conosco. Vamos dar tchau para essas meninas, para as considerações finais, começo com você, Indiara. Não quero que fique triste pelo Goiás, vamos torcer para o time esmeraldino fazer a reabilitação lá no estádio Santa Cruz, tem uma longa Série B pela frente e o objetivo principal, como disse o Marcos, é o acesso, Indiara. Longa Série B, Danilo? Muitos jogos pela frente. Ai, gente, obrigado, né, mais uma vez por essa oportunidade. E o que passou, passou, agora é só seguir em frente. E eu tenho uma solução pro Goiás, né, pra tá aí firme e forte. Manda todo mundo embora que eu vou comprar o time. Essa é a Indiara com seu sorriso alegre. Muito obrigado uma vez mais, Indiara. Fique à vontade sempre com o nosso programa Placar Esportivo. E também ela, uma beleza inigualável, Lohane Nunes. Muito obrigado pela sua qualidade, por ter emprestado essa hora do seu tempo para prestigiar o nosso programa Placar Esportivo. Eu quem agradeço pelo convite de estar aqui representando a torcida vilanovense. Quero convidar todos amanhã para estar lá marcando presença com a gente, tomando aquela cervejinha gelada que eu prometi para vocês, às 9 horas no Oba. Vamos torcer, vamos ser de fato o 12º jogador.
É isso mesmo. E não podemos acabar o programa sem as dicas do Dedê, produção. As dicas não sobe as telinhas ainda não, eu não quero ir embora não. Põe na tela as dicas do Dedê, deixa eu ver aí. Tem jogos importantes hoje, ó. Esse bonequinho tá com o nariz grande, hein, produção? Meu nariz é assim mesmo? Que isso, esses negócios de inteligência artificial aí faz umas coisas diferentes, hein, meninas? Elas ficaram caladas porque concordaram com o meu nariz, né? Tá grande, né, amor? Tá ali, ó. Vencedor da partida é o Bahia, daqui a pouquinho contra o Atlético Nacional. Temos ali o jogo entre o Cerro Porteño e o Sporting Cristal. A dica nossa é mais de 1,5 gols, 1-1. Então pega essa dica, hein? Pega aí. Olha só, hein? Ambas equipes marcam lá no jogo do Grêmio Novo Horizontino contra a equipe do Atlético Paranaense. Palestina e Cruzeiro, eu colocaria a odd ali de mais 1,5. Pega esses 4 jogos aí, registra sua aposta lá na Leaderbet e ó, amanhã você pode me cobrar aqui ao vivo no programa Placar Esportivo. Deixa eu aproveitar a audiência, deixar um beijo grande pra vocês, pro meu amigo Lucas, que está nos acompanhando também. Muito obrigado, fiquem com Deus e nos vemos amanhã, se Deus quiser. Tchau!